Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Nós vamos meditar nesse texto a partir do versículo 12, onde nós encontramos a majestade de Deus, o tamanho de Deus e o quanto Ele é grande e nós não conseguimos, pela nossa pequenez, alcançar o quanto nosso Deus é, ou quem é o Deus que nós adoramos, o Deus pelo qual nós estamos aqui hoje de manhã. E quem sabe entre nós hoje de manhã, algum irmão, alguma pessoa com medo, com o seu coração perplexo, diante de todos esses acontecimentos no mundo, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, você tem estado temeroso, você tem pensado nisso, antes de dormir você pensa nisso, você ora por isso, você não sabe qual será o fim de tudo isso, não sabe para onde caminhamos, onde tudo isso vai dar, o que vai acontecer. Então, pensando no seu coração, eu gostaria de conversar, de falar com você, explicar para você, à luz da palavra de Deus, qual é o tamanho do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. É bom a gente lembrar logo de início que Isaías não está falando dele. Deus está usando Isaías para falar. Isaías aqui é boca de Deus. Não é nada da cabeça, do coração de Isaías. É Deus mesmo que está colocando essas palavras na mente, no coração de Isaías, e Ele está transmitindo. Ele é apenas um instrumento. E aí, nesse texto de 12 até 31, tem pelo menos 7 vezes a pergunta: quem? 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 Quem mediu as águas? Quem calculou o peso da terra? Quem definiu o limite do espírito? Quem precisa consultar outros para ser esclarecido, tirar suas dúvidas? Quem dá conhecimento? Quem me ensinou a julgar? Quem me dá sabedoria? Deus perguntando para o povo: quem faz isso? Consegue medir as águas, consegue ter o conhecimento e me passar conhecimento? Quem pode julgar? Quem pode me passar sabedoria, me ensinar alguma coisa? Quem? Deus está nos perguntando nessa manhã. Então vamos ler, começando no verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com a palma da mão, definiu os limites dos céus? Quem jamais circulou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? A gente vê aqui o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus sobre a natureza, sobre a criação,
Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem calculou o peso da terra? Quem pesou os montes na balança? Quem? Soberania, tamanho de Deus sobre a natureza criada. Precisamos lembrar de Gênesis. A palavra de Deus diz que Deus falava e vinha as trevas, e vinha a luz, e vinha a natureza, e vinha os mares, pela palavra de Deus. Olha o tamanho, olha a grandiosidade de Deus. Deixe-me dar só uma ilustração para você. As galáxias. O que são galáxias? Galáxias é a soma das estrelas, com corpos celestiais e poeira cósmica. Estão aí, no universo, as galáxias. Uma galáxia contém centenas de bilhões de estrelas. Existem 100 bilhões de galáxias. Existem 10 sextilhões de astros no universo. Quem criou isso? Tamanho de Deus na natureza, na criação da natureza. Aí você pode continuar pesquisando para você ver o poder de Deus, o que Deus fez ao criar essa natureza tão linda onde vivemos. Versículos 13 e 14, que nem nós lemos, fala sobre conhecimento, sobre sabedoria. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu com o seu conselho? Deus não precisa de conselho. Não precisamos, não temos condições, não podemos acrescentar conhecimento a Deus. Por acaso o texto pergunta, Deus pergunta, falta a Deus conhecimento? Deus precisa ser aconselhado. Aconselhar? Meu irmão, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós aprendemos, e você viva 90 anos, 110 anos, buscando a Deus, lendo a sua palavra, querendo compreender mais de Deus, nós jamais conseguiremos, eu e você, esgotar Deus. Esgotar. Quanto mais nós o procuramos, mais ele se manifesta a nós. É um conhecimento inesgotável, inesgotável. Você pode procurá-lo 24 horas por dia, durante todos os anos da sua vida. Você não vai conseguir esgotar Deus. Conhecer Deus na sua totalidade. No dia em que no dia em que eu compreendermos completamente Deus, conseguirmos colocar Deus numa caixinha, nós seremos iguais a Ele. Seremos deuses junto com Ele. Mas nós sabemos, por experiência própria, que quanto mais o buscamos, mais o conhecemos, mais o entendemos, mais edificados nós somos. E temos sede de procurar mais, e procuramos mais e mais, e jamais vamos conseguir nos igualarmos a Deus. Não somos nada diante de Deus. Nesse tempo de tribulações, de briga entre as nações, e a gente está preocupado, o verso 14 diz, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Falamos sobre isso. E alguém que o ensinasse a julgar. Quem? Quem ensinou a ele conhecimento? Ou apontou para ele caminho de sabedoria? Verso 15, na verdade as nações
Somos como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. As nações são como gota que sobra, um pingo de água que sobra no balde. Quais são as 5 maiores potências, segundo os estudiosos, que existem hoje? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. 5 maiores potências. E aí a gente volta um pouco na história e a gente lembra do Império Babilônico, lá pelo ano 539 a.C. Nós nos lembramos do Império Grego, lá atrás, ano 145, 146 a.C. E nós voltamos mais um pouco também lá atrás e encontramos o Império Romano. Onde estão esses impérios? O que serão desses 5 países poderosos no dia em que Jesus voltar? A palavra diz hoje de manhã, irmãos, que eles são como pó. As ilhas não passam de um grão de areia diante dele. E olha que lindo, irmão, o versículo 16. Se a gente pegar, diz o texto, e queimar toda a madeira do Líbano num altar, pegar todos os animais do Líbano e colocar sobre esse altar e oferecer em holocausto, isso não será nada. Ainda não é o suficiente, porque vocês sabem que o holocausto é o culto a Deus. Velho Testamento, sacrificávamos animais. Hoje não precisamos mais sacrificar animais, pessoas. Jesus já fez a obra completa, morrendo na cruz por nós. Então, o texto está dizendo, Deus está dizendo para a gente, olha, se fizerem um holocausto, com todos os animais do Líbano, com toda a madeira do Líbano, vocês ainda não conseguem me cultuar, pelo tamanho que eu tenho, por aquilo que eu sou. Quando eu estava essa semana pensando sobre essa questão de nações, essa questão de poder, lendo esse texto, assimilando esse texto no meu coração, eu me lembrei de Atos capítulo 12. Em Atos capítulo 12, Lucas diz que Herodes mandou Tiago para o céu. Entenderam, né? Matou crente. Se matar um crente, faz o quê? Manda ele para o céu. Herodes mandou Tiago para o céu. E pensava em fazer o mesmo com Pedro. Então ele prende. É a hora da festa, ele quer sentenciar, quer mandar Pedro para o céu no outro dia. E Pedro está lá na prisão, guardado por soldados, 4 soldados, algemado aos soldados. Normalmente o preso ficava algemado a 1 soldado, mas Pedro está algemado a 2 soldados. Muito linda a história. E eu não sei como é que pode, irmãos, está lá. Pedro tira a capa, pede licença, tira a capa e dorme entre os soldados. É madrugada. É madrugada. E a igreja na casa de Maria está orando por Pedro. E daqui a pouco chega um anjo lá na prisão e diz para Pedro: põe a sandália, pega a tua capa e vem comigo. Pedro pensa que é um sonho.
mas faz o que o anjo mandou. E passam a primeira porta, e passam a segunda porta, e passam no portão da prisão. Quando eles estão lá no meio da rua, longe da prisão, o anjo se ausenta. Aí a ficha de Pedro cai, e ele diz, foi Deus que fez isso. Mas quando você começa a ler que Herodes matou o Tiago, Herodes prendeu Pedro, você fica perguntando, peraí, quem está no comando? É Herodes? Nós vemos aqui 3 poderes em Atos 12. É o poder de Herodes, é o poder da oração, da reunião de oração lá na casa de Maria, e o poder de Deus, onde está? Quem finalmente está mandando? Quem realmente está no controle? E na primeira vista, é Herodes. É o rei, é o governante. É Herodes. Aí Deus vem, manda o anjo, em resposta à oração, lá na casa, aquela reunião de oração. Deus atende às nossas orações, ou às orações daqueles irmãos lá, manda o anjo. Poucas horas depois, Herodes vivo é comido por vermes, é comido por bichos. Pode imaginar um negócio desse? Quem tem o poder? Quem é que manda? Quem é que tem o controle? O texto diz lá em Atos 12, e comido de bichos, Herodes morreu. E deve ter sido uma morte horrível, porque se é por um leão, né, o leão pega, mas bichos vai aos poucos. Imagina ele gritando, imagina ele desesperado. Aquele que a gente pensava que há pouco tempo atrás, naquela madrugada, tinha todo o poder. Ele vê quem realmente tinha poder. Bastou a igreja interceder. Vamos interceder assim, irmãos, para vermos milagres acontecendo? Então, as nações pensam que são poderosas. Irmãos, eu imagino aqui, humanizando Deus, né? Eu vejo Deus lá no céu, assim, de braços cruzados, sabe? Olhando os governantes, olhando os poderosos, e eles disputando poder. Agora tem o cara lá que quer dominar a Europa, como fez Hitler, invadindo os países vizinhos, um por um, se achando todo poderoso. E Deus olhando. E Deus olhando. E eu acho que a gente vai ter o privilégio de ver o fim. No que vai dar isso? Né? Onde está Alexandre o Grande? Onde está Nero? Onde está Hitler? Onde estão os poderosos? Aqueles que queriam controlar o mundo. As nações, Deus está dizendo aqui nesse texto, estão nas minhas mãos. Então, crente, não se preocupa com quem governa, com quem está no governo. Porque quem governa, quem controla, é o próprio Deus. É lindo essa fala de Deus, porque ela nos consola e ela nos ajuda. Olhem o versículo 15, voltando ao versículo 15, na verdade as nações são como gota de balde de água, pela qual eles são como um pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de uma areia, de uma gota de areia. As nações são como uma gota que sobra do balde, uma gotinha de água, para não dizer que não são nada. Olha o que diz
Continuando o verso 19. Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram para vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Aqui ele está falando sobre os ídolos. Então, o escultor diz, verso 7, lá na frente, está ficando bom. 41:7, vale a pena ler. Vira uma página só aí. Isaías 41:7. Só uma página. 41:7. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa. E fixa o ídolo com um prego na parede, para que não tombe. Irmão, sabe qual é a questão de Deus e dos ídolos? A diferença? Olhem a pequenez da idolatria. Olhem a pequenez, olhem como é pequeno. Eu faço a imagem de pedra, de gesso, de ferro, de ouro, de diamantes. Eu faço a imagem, coloco na parede, é o que o texto está dizendo, e começo a adorar a imagem. O Criador adora a criação. Tem cabimento um negócio desse? Eu faço e começo a adorar aquilo que eu fiz. Eu me diminuo e ergo aquela estátua, aquele ídolo, no lugar de Deus. Eu tremo, irmãos, quando eu leio aquele texto lá no pé da montanha de Sião, do monte no Sinai, Monte Sinai, quando Moisés sobe lá para pegar os 10 mandamentos, e Arão, junto com o povo, fazem aquele bezerro de ouro, de mãos. E olha, Arão fala uma besteira, a maior besteira que Arão fala em toda a Bíblia. Arão vira para o povo, depois do bezerro pronto, e diz assim: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Tem cabimento uma coisa dessa? E até um líder como Arão pode cair na ideia enganosa de ídolo, de um ídolo. Então, você tem algum ídolo? Veja se você consegue, trabalha, peça ajuda para Deus, retira do seu coração esse ídolo e coloca na sua vida Deus poderoso. Está acima da natureza, está acima das nações, está acima dos ídolos. Ele é o único Deus, diz o texto. Verso 27, voltando a Isaías 40, verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Israel está dizendo o seguinte: Deus me abandonou. Deus não é tudo que eu pensava. Deus saiu de férias. Deus está no Havaí. E eu estou aqui sofrendo. Por que você fala isso? Por que você... Olha para quem eu sou e para aquilo que eu posso.
Aí o verso 28, Deus responde, quando a pessoa faz essa pergunta: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Essa é a resposta de Deus. Então, se você acha que Deus não sabe o que está acontecendo com a sua vida, a partir desse texto, fique sabendo quem Ele é, o que Ele pode fazer, e o quanto Ele te ama, e o quanto Ele não te abandona. Não perca de vista o tamanho de Deus, e você vai viver muito melhor, e você vai viver muito feliz aqui nesse mundo, nessa vida. Olha o versículo 40, versículo 30 e 31, é maravilhoso. 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado fisicamente? Espiritualmente você está cansado? Está se sentindo desanimado? E você está cansado de ser crente? Sua vida cristã não tem mais sabor, não tem mais graça. Então, Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o Deus que nós adoramos, irmãos. Deus maravilhoso, grandioso. E essa palavra, então, é para você. Quem sabe está desistindo, quem sabe está com medo. Medite no tamanho, naquilo que nosso Deus é, daquilo que Deus pode. E o texto continua, verso 30, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que comparação linda essa ideia aqui da águia. Charles Swindoll tem um livro, Vivendo Acima da Mediocridade. E o livro todo, deve ter umas 300 páginas, Charles Swindoll fala sobre como viver acima da mediocridade. Quando nós estamos falando de águia, e a águia é o animal, é a ave, no caso, que tem a maior capacidade de ir às alturas, não é? De voar alto. A árvore não voa rasteiro, é no alto. Então nós vivermos uma vida cristã, uma vida com Jesus, uma vida ungida pelo Espírito Santo no alto, perto de Deus, dessa ideia, junto com Deus. E ele compara o voo da águia com o voo da galinha. Quem veio da roça, Julie não sabe, quem mais não sabe aí? Um monte de gente não sabe o que é galinha da roça. Quem já viu a galinha da roça voar? Já viram a galinha voar? No máximo, ela voa daqui, ali do outro lado da rua, ainda cai toda desarrumada. Toda desarrumada. Tem muito crente aí, voando o voo da galinha. Não sabe o Deus que tem. Vivendo uma vida medíocre, sem sabedoria, sem unção, na carne, olhando para o umbigo. Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Ele só me deu a salvação e agora me botou nesse mundo para sofrer. Onde é que está Deus? Acho que Ele está no Havaí mesmo. Voo da águia. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, Jesus não está falando apenas da vida eterna, a vida para sempre com Jesus.
Jesus está dizendo que eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância, aqui neste mundo também, em alto nível, perto de Deus, no alto, ungido. Continuando lendo Atos essa semana, depois de Atos 12, comecei a ler sobre os apóstolos. Jesus foi embora, deixou eles aqui. Irmãos, que negócio! Lê lá hoje de tarde. O texto bíblico diz que Pedro, passeando pelas ruas da cidade, não falava nada, passava pelas calçadas. A sombra de Pedro passava por cima dos aleijados, dos cegos, dos doentes, a sombra de Pedro, e ficavam curados. Já pensou você? A gente? É esse estilo de vida que Deus nos propõe. Mas como assim, pastor? Como é que é possível? E descerei sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão fazer uma obra muito maior do que a obra que eu estou fazendo. Olha, irmãos, que negócio. Muito maior. Porque eu estou ficando aqui só 3 anos. Vocês vão continuar essa obra. Será que estamos, irmãos, dando o voo da águia, perto de Deus, e vivendo essa vida abundante, que a Bíblia nos promete, que uma vez o Espírito Santo estando conosco, nos enchendo, e Jesus foi o nosso maior exemplo disso, ao buscar o Pai, ao estar com o Pai naquelas madrugadas. Quando Jesus ora, chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, o texto bíblico diz o quê? Que ele deixou Pedro e Tiago e João lá de madrugada orando, e ele foi o quê? Foi um pouquinho mais adiante e clamou, continuou orando. Quando ele volta, encontra Pedro, Tiago e João o quê? Dormindo. Quando o problema é meu, eu não durmo. Quando o problema é do outro, eu digo, eu vou orar por você e durmo. Então é melhor você não falar que vai orar. O problema era de Jesus. A cruz estava ali na frente. O problema era dele. Ele busca, ele sua sangue. Não era problema de Pedro e Tiago. Vamos dormir, Pedro. Tirar um sono aqui até Jesus voltar. O problema não era deles. Quando o problema é meu, eu jejuo, eu clamo, eu boto o meu rosto no chão do quarto, eu peço oração à igreja, eu não saio da presença de Deus como fez Jacó, enquanto eu não for abençoado. Essa vida que Deus quer nos dar. Busca em primeiro lugar todas as coisas, as demais coisas. E depois, se sobrar um tempo, busque a Deus. É assim que diz o texto bíblico. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vem comigo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, as consequências da gente fazer essa inversão, a gente está vendo na nossa vida. Eu busco todas as coisas e se sobrar um tempo eu busco a Deus. Eu não busco a Deus em primeiro lugar. E então, eu tenho muita dificuldade de conhecer o tamanho de Deus. E aí, diante de qualquer situação, eu balanço. Diante de qualquer... eu tenho medo. Eu acho que eu não passo por isso. Onde é que está Deus? Eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. Né? Morrer, meu irmão, é transferência para um lugar melhor.
Nunca me esqueço, o pastor Xavier pregando um dia na nossa igreja, falou um negócio muito interessante. Ele estava pregando em João 11, até hoje eu lembro disso. O pastor Xavier já faleceu faz uns 10 anos, ele esteve com a gente já faz uns 15 anos atrás, e falou assim no meio do sermão da ressurreição de Lázaro lá. Ele falou assim para a congregação: você sabe por que Jesus chorou quando ressuscitou Lázaro? Ninguém sabia a resposta. O pastor Xavier falou assim: ele chorou porque trouxe Lázaro de um lugar melhor de novo para esse negócio aqui. Trouxe Lázaro de novo para viver esse negócio aqui. Esse mundo aqui. Deus tem uma vida, tem o voo da águia. Nós precisamos lembrar disso, desse tamanho. Ele criou a natureza. Ele não precisa de conselhos. Deus não tem dúvidas. Pessoas chegam para você, chegam para o pastor: pastor, eu estou com uma dúvida. Você pode me aconselhar? Pode me ajudar? Isso é natural. Nossa natureza é decaída por causa do pecado. Isso é natural. Mas a gente não chega para Deus. Deus não chega para a gente e diz: tenho uma dúvida, me ajuda aqui, me dá um conselho. Deus é soberano, Deus está sobre todas essas coisas. Deus é maior do que todas as nações juntas. Junta essas 5 nações poderosas aí e deixa elas enfrentarem Deus. Elas vão experimentar um pouquinho do que o faraó do Egito experimentou sobre as nações. Ele é o Deus acima de qualquer ídolo. Qualquer ídolo. Faz, pendura na parede e fica adorando. Deus olhando você. O tamanho do nosso Deus. Queria que nós saíssemos daqui hoje nesse culto, irmãos, com uma pequena, pelo menos uma pequena ideia, visão do quanto nosso Deus é grandioso. E aí eu já posso dizer mais uma coisa: mesmo eu falando aqui, mesmo eu tendo estudado o texto, mesmo eu estando compartilhando com vocês, eu não entendo o tamanho de Deus e nem vocês conseguem entender. Que Ele é grandioso, Ele é maravilhoso demais. No dia 8 de setembro passado, a Rainha Elizabeth II morreu, aos 96 anos. Reinou por 70 anos. O reino mais longo da história, por 70 anos. E era respeitada, era reverenciada. Vocês viram aí o funeral, vocês viram as homenagens. Reinou por 70 anos. Lembra disso. Se você não guardou nada do que eu falei, o nosso Deus reina desde a fundação do mundo. Não por algum tempo. Não por alguns anos. Não. Não por alguns anos. E repito o verso 16, né, irmãos? O verso 16 é maravilhoso. Junta toda a madeira, junta toda o cedro do Líbano, junta tudo. Pega os animais de tudo, todo o Líbano. Tudo. E oferece em sacrifício. Olha que tamanho sacrifício vai dar. Tamanho da fogueira que vai dar. E ainda não estaremos atingindo a majestade de Deus. O quanto Ele merece. O quanto Ele é grande. E ainda será pouco. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter essa convicção e ler e aprender e andar com Ele, perto dEle, e ver o quanto Ele é majestoso. E a gente não precisa temer nada, estando nas mãos de um Deus como o nosso Deus.